Então, vou chamar agora o Cláudio, que vai moderar agora o segundo painel, junto com o Peter, com o Márcio e com o Rocas. Perfeito. Obrigado, Tiago, pela introdução. Obrigado e prazer aí por estar aqui hoje e pelo convite. Oi, Márcio. Oi, Peter. Oi, Rocas. Bom, começando aqui o painel, eu vou fazer uma breve introdução e depois lançarei algumas perguntas aí para os nossos panelistas. Começando pelo tema do hidrogênio, eu queria fazer apenas uma pequena introdução. Portanto, o hidrogênio claramente pode ser usado aí de várias formas, desde portador de energia, matéria-prima, como gás ou até mesmo para geração de eletricidade. Hoje, a grande maioria do hidrogênio está sendo usado em processos industriais, quer seja refino de petróleo, fabricação de aço e outros, mas sabemos que ele também pode ser usado em transporte e geração de energia. E o hidrogênio é reconhecido por todos como uma fonte energética com importantes vantagens. Ele naturalmente pode ser queimado para liberar calor ou convertido em eletricidade, usando as células de combustível. Ele pode também ser armazenado em múltiplas formas, quer seja gasoso, líquido, ou até conversão em moléculas, tornando a sua aplicação bastante versátil. Mas hoje o hidrogênio tem alguns desafios, nomeadamente em termos da sua competitividade versus outras fontes energéticas. Então há um reconhecimento das vantagens, mas também dos desafios aí que o hidrogênio tem ainda na sua utilização. Um outro ponto que vamos cobrir aqui hoje tem a ver com as baterias para armazenamento de energia. Não é uma tecnologia nova, reconhecemos que naturalmente o storage, as baterias, podem ser importantes para reduzir o CO2 e ter os custos energéticos, que vemos em uma tendência crescente para os próximos anos. E, naturalmente, também existem vários tipos de baterias, aquelas que são mais comuns e que têm aumentado significativamente nos últimos anos, são as baterias aí de íons de lítio, que são aí fortemente usadas pelos fabricantes de veículos. As vantagens prendem-se naturalmente com fatores económicos, mas também acreditamos aí que tem outras vantagens, como nomeadamente em geração de energia elétrica, de evitar aí custos energéticos altos quando está no pico, digamos aí, do dia. E também pode ser usado em situações bastante emergenciais. Os desafios, naturalmente, que são, enfim, passam um pouco pela competitividade do seu custo, naturalmente essa viabilidade e, por outro lado, também toda a parte de marco regulatório existente que exige algumas modificações para enquadrar de melhor forma toda essa parte de baterias de armazenamento. Então esses são os dois pontos aí que eu vou colocar para os nossos panelistas opinarem sobre eles. Talvez começando abrindo aí a pergunta de como é que os clientes, quer seja residencial, corporativo, podem beneficiar-se da adoção de baterias. Quais são os principais benefícios na visão de vocês? Quem quer começar? Happy to start. So I'm Rokas. Super happy to be here. Thanks for Tiago for inviting here and Claudia for moderating this. So we are an early stage energy tech and e-mobility focused venture capital firm, primarily investing across Europe and Israel. And I think I'm going to speak mostly from experience because probably that's the most interesting one for the panelists as well as for the people who tune in today. So we have one portfolio company which is called Moixa that is actually has been primarily started off 7 years ago as a hardware business in the lithium-ion space, doing basically a battery for residential users. However, I believe generally clean tech or sustainable energy transition has empowered a lot of the businesses to shift from the hardware to software. And what Moixa basically do, currently they run the largest virtual power plant globally. They have 25,000 batteries connected into a single virtual power plant, which helps to balance the grid. Given the renewables, as you know, are increasing through time and at accelerated pace, grid, it goes in balance in peak time. So these batteries all connected help to balance the grid. And that is an essential part
for countries specifically that are in island mode, such as Japan or the UK, for example. I think, a lot of the emerging markets are having the same issue with a vast amount of solar and wind coming to the grid and not being able to accommodate that, especially for peak times. So these technologies are essential to power that. And there's only two choices. It's either utility scale lithium-ion batteries or distributed, what we call storage, which is usually end up in residential or industrial buildings. So I think technology is great. It's out there already. While it's hard to compete on the hardware side of the business with lithium-ion, because as you know, like China has over 40 or 80% of the market in lithium-ion, and companies like CATL or BYD completely dominate the space. But on the software side, this is, there's still green playing field, and there's only a few companies that are able to do so, including Tesla with their Powerwall and a company that recently was acquired by Shell called Zonin. So very exciting space, and I'm a big believer that even a residential place with the right incentive scheme and taxonomy can really accelerate this sustainable energy transition. So that's my take. Definitely very excited and positive about the future up there. Obrigado, Rocas. Márcio, Peter, gostariam de comentar? Olá, boa tarde a todos. Rapidamente agradecendo a oportunidade aqui do bate-papo aí com vocês de um tema tão relevante. Respondendo à pergunta, Cláudio, a gente vê aqui uma oportunidade, né, na ampliação do uso de armazenamento de storage no Brasil de uma forma muito importante, né? Por várias razões, né? Acho que o primeiro ponto é a oportunidade de ampliar o acesso da energia para muito mais pessoas aqui no Brasil, né? A gente tem aí uma certa limitação ainda do acesso de energia para regiões remotas, soluções off-grid. Não só para pessoas e comunidade, mas também para negócios, agronegócio, né, uma oportunidade fantástica de ampliar esse acesso. E um segundo ponto, com a importante evolução tecnológica, que até o próprio Rocas também comentou, a gente vai ver ali, na verdade, a gente já está começando a enxergar uma série de oportunidades para diferentes aplicações também conectadas à rede elétrica, né? Então, aplicações, por exemplo, comerciais e industriais, que depois o Peter provavelmente tem aí cases muito interessantes também para comentar, mas que começam a fazer um sentido e certamente serão muito importantes, especialmente com o complemento das fontes renováveis intermitentes, né? E aqui no Brasil, todo mundo sabe, a alta competitividade das novas fontes energéticas e o armazenamento, o storage, sem dúvida é uma combinação que vai permitir a ampliação eficiente do uso dessas fontes, tá? Então, aplicações comerciais e industriais eu vejo um caminho bastante importante, vários gigawatts serão instalados até o final dessa década, alguns já nos próximos 2, 3 anos, né? Eu já imagino o mercado já acelerando aí já no curto prazo para essas aplicações, né? E aplicações de confiabilidade, né? Esse é um outro ponto também bastante importante aqui no Brasil, né? Ainda temos aí uma rede elétrica em evolução. Temos a oportunidade de melhorar a confiabilidade das aplicações e do consumo de energia elétrica em todo o Brasil, e o storage também poderia ser aí uma alternativa, uma solução para aumentar a confiabilidade, especialmente em cargas mais críticas, né? Então, é um tema realmente bastante relevante para avanço das renováveis no Brasil, a ampliação do uso de baterias. Obrigado, Márcio. Muito boa tarde a todos, muito obrigado pela participação, a todos os panelistas, Márcio, Rocas e Cláudio como moderador, a todos hoje tomando seu tempo para participar deste diálogo tão valioso. Meu nome é Peter Geib, estou com a Tesvolt, especialistas em armazenamento de energia com base na Alemanha. Vou compartilhar um pouquinho com vocês rapidamente a minha tela, só para que possamos... Muito bem. Um pouco sobre a Tesvolt. Nós somos especializados na manufatura de equipamentos de armazenamento de energia, utilizando baterias de lítio com foco no segmento comercial e da indústria. Temos aí como missão levar energia limpa e acessível a todos os cantos do mundo, né? Como
aí o nosso principal driver. Com o que diz respeito ao desenvolvimento da empresa aí nos últimos anos, um crescimento bastante exponencial, como podem ver aqui no gráfico, né? E com sede em Lutherstadt-Württemberg, cerca de 45 minutos ao sul de Berlim. Utilizamos tecnologia da Samsung SDI como base dos nossos produtos, em combinação com inversores da SMA, líder nos segmentos de renováveis, tanto solar quanto de armazenamento. Além disso, contamos com o apoio do Banco Estatal de Saxony-Anhalt e da União Europeia para a realização da primeira Gigafactory da Europa. Os nossos fundadores, o senhor Simon Schandert, CTO, e com espírito inventivo em seu gênese por natureza, liderando a parte de desenvolvimento tecnológico da nossa empresa, e o senhor Daniel Henneman, nosso CEO, na parte de estratégia e mercados, liderando essa parte. O nome Tesla em si é uma homenagem a duas personalidades históricas, o senhor Nikola Tesla e Alessandro Volta. Um pouco alinhado na questão de aplicações já citadas pelos panelistas, visando aí o mercado brasileiro em particular, com uma rede elétrica em desenvolvimento, não? Nós entendemos que sistemas de armazenamento podem estar aumentando a resiliência do sistema, tornando mais eficiente e levando um valor agregado bastante importante para todo o país, ajudando empresas a crescerem e fazendo de forma mais eficiente, não? Citando alguns cases que temos na América Latina, como mencionado pelo Márcio, temos um sistema em Belize, em um atol chamado de Turnafee Atoll. Previamente, o operador, o proprietário do empreendimento, Turnafee Flats, estava 100% dependente de geradores a diesel e após investir em geração renovável, solar, com baterias, reduziu drasticamente a dependência em geradores de 24 horas ao dia, apenas 4 horas, representando aí uma queda de 87% nessa dependência, custos operacionais e um custo anual de $120 mil para cerca de 25, 30 mil, né? Com um retorno de investimento de 7 a 8 anos, além de melhorar a qualidade do seu serviço e aumentar a resiliência, inclusive contra furacões na região. A localização bonita e o projeto em si instalado. Com que diz respeito ao mercado brasileiro, nós compartilhamos hoje um projeto bastante inovador na área agrícola, com foco em irrigação. Nesse caso, também off-grid híbrido. O cliente estava 100% dependente da geração a diesel e investindo em solar e bateria, conseguiu otimizar bastante a sua produtividade, rentabilidade, triplicando a sua capacidade produtora, reduzindo aí o uso de diesel de 70 litros hora para algo em torno de 20, 25, e posicionando todo o empreendimento para um sucesso e esperando um retorno de investimento de algo de 2 a 3 anos, né? Então, isso aí representando ao longo de 20 anos, em torno de uma economia de 4,6 milhões de litros de diesel, representando uma economia de 15 milhões de reais ao longo da vida útil do empreendimento. Um projeto que foi capa de revista da Globo Rural no mês de agosto. Estamos bastante orgulhosos aí em poder fazer parte desse empreendimento, que é um marco histórico para o setor energético brasileiro e da América Latina, e apenas possível devido à aposta de todos os nossos parceiros envolvidos no mesmo, né? Então, um pouquinho sobre a Tesla, espero que possa ter contribuído aí ao nosso diálogo. Obrigado, Peter. E aproveito para lançar a minha segunda pergunta. Portanto, reconhecemos aqui todos os benefícios, naturalmente aqui do storage, das baterias de armazenamento, mas como falei anteriormente, tem o grande desafio aí da competitividade de custo.
e a toda a parte regulatória. E aí eu perguntaria para vocês qual é o real potencial de mercado na América Latina? Vemos algo como marginal? Vocês veem um boom nesse mercado aqui para a América Latina, seguindo também as tendências internacionais? Eu queria pegar um pouco a visão de vocês para a América Latina, potencial aí de armazenamento. Talvez seguindo aí a mesma sequência, Rocas, gostaria de começar. Sure. I think I'm not an expert on LATAM and especially Brazil, but I have some few reference points that I would like to share, I think, with the panel and viewers. So one of our venture partners who is helping us more on the technical side is the founder of a company called Zenobia Energy. And Zenobia Energy is actually in 3 years became second largest capacity trader in the UK market. They currently run 180 megawatts of utility scale storage. And then also own and operate 30% of electric fleet of electric buses in London. And the beauty about this is while making a comparison to Moixa, which is a distributed storage solution, utility scale is very crucial to any market pretty much that has a lot of renewables going into the grid. And also thinking about Brazil, especially on the electrification of fleet, I think that's another opportunity to think about. However, when people start talking about electrification in general, they don't realize that with every single depot of electric charging bus station, you will have a battery next to it. And while a lot of people think through lenses of infrastructure, the reality is it's actually a technological problem that one is solving, because it's not people who trade energy from the battery, it's actually an algorithm and very advanced one. And that becomes quite a complex technological issue. So if in this discussion and people who are listening and there's government officials, you always have to think about what you're going to use the battery for. And while the distributed storage might solve one problem, the utility scale might solve a completely different problem. And there was examples in the previous presentation of hurricane or remote places that requires a specific tailored solution. And while on one end, it might be profitable for certain use cases to have storage, the government is really an essential part of this discussion. While lithium-ion has decreased in price of a battery pack of over 80%, and solar followed a very similar path, in certain use cases, still it's not economical. And while it's not purely, it has to be subsidized, it has to be certain incentives to go that route for electrification and in generally follow the path of solar and wind development. And the other example that I want to use, because I feel examples are the best way to incorporate that kind of dialogue, is I have a fellow who I went to Harvard Business School with, who is actually one of the first developers of solar parks in the US. He started in 2008 and sold the company successfully for over 200 million and was primarily focused on commercial solar use case. And now actually he entered Brazil market and he actually developed quite a few projects there. The company's called Energia. And the beauty about it, and I have frequent discussions with that investor, just learning about different regions. I think Brazil has a phenomenal advantage over any country in Europe, maybe exclusively Spain, Portugal has similar conditions, but you have such an easy path to turn completely out of fossil fuels. And why has been the profitable business? Our core thesis of the fund is, I frequently say it's called sustainable energy transition, but what it means actually, the last 100 years with commodity of choice oil, and it's certain that the next 100 is going to be electron. And the reality is, while oil is a very complex product, electron is a very simple one. However, how you move electrons becomes the most crucial and the most hardest part of it. While infrastructure is probably even easier because you don't need to dig very deep into the surface of land, battery storage is a very simple and elegant solution to a lot of problems that the grid might create. And the reality is the most complex one is the software. And while I think we've seen how over 10 years, NASDAQ most valuable companies said, and in top 10 you had oil and gas, just only 10 years, 15 years ago. Now you have software companies. That similar path will continue to do so, and I believe in a very accelerated pace. So I think country as Brazil is big with that amount of people and that vast amount of intensity of sun and really great conditions to shift to renewable. I think it's not been a better place to really go all in on that if that was a poker game, and really double up on this, and government being a very instrumental part of this discussion, because I believe that's crucial to really push this forward. Obrigado, Rocas. Muito interessantes. Márcio?
Bem, o que a gente vê hoje, né, é um rápido processo aí de evolução tecnológica e ampliação da escala mundial aí das baterias, principalmente puxada aí para os veículos elétricos, né, implicando numa redução de custos. Que, inclusive, nós vamos lançar um estudo nas próximas semanas, fazendo uma análise bastante profunda do mercado brasileiro, né, entendendo, e eu acho que a gente pode fazer um paralelo também para o mercado da América Latina, do grande potencial que nós temos aí de otimização de CAPEX, tá? Que nós vamos viver aqui no mercado ao longo dos próximos anos, aí no cenário de 10 anos. Então, e CAPEX, né, é um elemento muito importante, fundamental, para definir o retorno de investimento ou a atratividade financeira dos investimentos. E nesse sentido, né, considerando que o retorno de investimento em geral, o principal driver para acelerar ou segurar o desenvolvimento, né, e a gente vê aí algumas aplicações nas quais o retorno de investimento começa a ter aí uma condição bastante atrativa. Tá? Vou começar pelas aplicações off-grid, que já são bastante comuns aqui no Brasil e na América Latina, né? E, sobretudo, nas aplicações off-grid de um porte maior, reduzindo o consumo de diesel, caso aí que eu compartilho o Peter, né? Começa aí a fazer bastante sentido em alguns casos, né? E também as aplicações on-grid, né? As aplicações comerciais e industriais, a gente começa a ter aí uma condição de retorno de investimento, por exemplo, analisando aqui concessionárias como a Celpa no Pará, a Coelba, a Enel no Rio de Janeiro, para clientes de média tensão, com uma diferença importante entre tarifas de ponta e fora ponta. Tá? Isso começa a viabilizar modelos de negócios com retornos de investimentos interessantes, permitindo aí a viabilização de investimentos. Então, esse é um caminho aí que a gente enxerga de uma maneira bastante importante. E as soluções à frente do medidor, que nós chamamos, ou seja, o armazenamento sendo utilizados em nível de distribuição, transmissão e geração, que é uma outra aplicação que nós enxergamos aí um potencial bastante grande de ajudar a equilibrar, a trazer maior eficiência ao sistema elétrico brasileiro. É uma oportunidade fantástica e aí a gente tem um ponto bastante importante que carece de desenvolvimento, que é a questão regulatória. Né? Então, isso é um elemento bastante importante de forma a se criar, a gente chama de sinais econômicos, ou seja, que fatores vão fazer, que fatores vão incentivar o investimento nesse tipo de aplicação. E aí a regulação tem um fator fundamental para criar esse piso, né, para que esse tipo de aplicação evolua aqui no Brasil. Não estou tão ciente com relação a outros países da América Latina, mas imagino que seja aí um elemento. Eu sei que Chile está bastante avançado nesse tipo de aplicação, né? Especialmente para utility scale, como está os Estados Unidos, né? Aplicação in front of the meter em utility scale level. Bem, a oportunidade é grande, né? A gente tem muita coisa aí para fazer para, de fato, contribuir para um sistema elétrico mais eficiente, mais equilibrado e que, no final das contas, entregue um serviço melhor ao cliente final, mais eficiente também em termos de custos. Perfeito. Obrigado, Márcio. Bom, uma breve análise referente ao potencial e desafios, né, na América Latina e também com um foco particular no Brasil, enxergando as soluções de armazenamento de energia por meio de, por exemplo, micro-redes, né, enxergar essas soluções não apenas como produto, mas como solução de grandes problemas enfrentados a nível macro nas principais economias da América Latina, como, por exemplo, o Brasil, com a forte dependência em geração hídrica e tendo aí a redução dos reservatórios, né, de água com mudanças climáticas e forte dependência aí nas termoelétricas, causando aí o aumento da conta elétrica, né, do brasileiro, das empresas brasileiras. Somado a isso, redes elétricas em evolução, porém ainda bastante vulneráveis com o que diz respeito a quedas de rede ou falta mesmo de acesso à eletricidade. O Energy Storage vem como uma solução, como um buffer, né, para cobrir todas essas vulnerabilidades e poder
realmente dar acesso a todos, né, à energia elétrica, desde as indústrias até escolas, falando de preservação do meio ambiente, né? Temos exemplos aí atualmente na Patagônia com um projeto de preservação ambiental, um outro em Porto Rico recentemente inaugurado, de cerca de 400 kWh, em resposta justamente a um furacão que destruiu a ilha de Vieques, escolas nas Ilhas Virgens Britânicas, da mesma forma destruídos, e aí o Energy Storage com solar podendo servir como uma solução para realmente empoderar comunidades, né? Empoderar educação. Eu acho que esse ponto de passar o conhecimento, formar, ser um formador de opinião, né? Desde o mais alto nível do poder, na parte de regulamentação, remoção de barreiras tarifárias, o que dificulta muito a implementação de inovação no Brasil e em outros países também. Então, é uma questão que eu enxergo como de conscientização, né, toda a parte de mudanças climáticas, o que fazer, como responder, como uma comunidade do setor, a cooperação entre setor público e privado. Penso que é muito importante esse trabalho muito próximo, né, de todos os setores da sociedade para melhorar aí o acesso à energia elétrica e tornar aí o país como um todo, né, o Brasil mais eficiente no seu parque industrial, ajudar o agronegócio a crescer ainda mais por meio da eficiência, ajudar os agricultores a terem maior rentabilidade, né, na sua produção. Então, alguns pontos aí que eu deixo, né, nessa discussão aí para amadurecermos juntos nos próximos anos, e com esse compromisso, eu particularmente, hoje baseado nos Estados Unidos, estarei em breve levando a Tesla aí para o Brasil pessoalmente, para realmente fazer acontecer lado a lado com os nossos parceiros. Então, mais uma vez, muito obrigado pela contribuição de todos nesse diálogo de hoje. Bom, obrigado, Peter. Migrando a conversa de baterias de armazenamento para hidrogênio, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês e que eu recebo muito dos meus clientes é: qual o verdadeiro potencial do hidrogênio para transporte de veículos terrestres, marítimos, como também para geração de energia elétrica? E aí, talvez seguindo aqui a mesma sequência, Rocas, se quiser começar, fica à vontade. Sure. I think hydrogen is way more interesting topic for me as well, because it's an emerging technology, right? So nothing is defined, right? I think hydrogen has been there for quite some time as we know it, right? It's probably a dream of everyone's, right? To make energy and turn it into water without no residual. I think this technology in particular is in place and in question, right? One is how you make it economically work. While batteries under the discussion were mentioned that, you know, they could be economical, indeed they are in majority of the cases, right? But hydrogen not necessarily. So hydrogen as such, I think technologically is a buzzword now in the venture capital community. I think a lot of people are excited about the development and problems it can solve. Especially, I'm a big believer in industrial applications for hydrogen. And again, we're talking about green hydrogen. Hydrogen has been there. You have steam reforming method, which is already comparable in certain places like oil and gas that is being used now. But with fossil fuel, it's only at that price point that is economically efficient. So we have a portfolio company in Israel, which we're very excited. And in a couple of weeks' time, it's going to be some very exciting news about that. They just going to announce a round that they raised with some really top-notch investors from US and Europe. But in reality, what they do is they do a membrane-free modular system, which can be scaled easily and using a unique technology that is called water splitting technology. Basically, what you achieve $1 per kilo price point, which at that point becomes comparable to batteries in lithium-ion context in applications in industrial use case. So this is again, as I said, you know, it's a technology issue mostly to reach price point.
but H2 Pro is the name of the company, is basically doing that. And they've been building that technology in Israel over the last 10 years, and they just commercialize that in a few years' time. And when it comes to hydrogen, I think what's very important, a lot of people talk about cars, right? And that's been a bit of a dream, and a lot of CapEx was intended there to make this dream work. And I think Japan has been the most progressed in that, and you have Hyundai, you have Toyota, but that's still a very tricky one because people don't understand that the loss of energy to create hydrogen in the first place is quite significant. So I think for a long range application in transport, like airplanes and freight, it's a great application, but in my personal opinion, it's still like 5 years behind the reality, while there are companies like Nikola, which again, a bit controversial and not helping to that discussion, to be honest. The industrial application is there. And primarily I would mention three. So it's oil and gas sector, fertilizers, and cement industry. And while some people talk a lot about climate change, they don't understand that standalone cement industry in the world are contributing to 1% of total CO2 emissions globally. And that's just one industry by default. And that's why hydrogen is actually a very exciting place. And for us as venture capitalists, which we believe we want to target companies that can grow quickly and just completely, change the market fundamental for certain industries, especially in energy use case. Hydrogen is really an exciting one because it has endless opportunities. Again, comes to the very similar discussion point about government intervention. And given that I'm based in European Union, Europe has a lot of incentive for that and a very audacious and ambitious goal for hydrogen be in that energy mix. And it's going to be, I think, until 2030, there's going to be 50 gigawatts of hydrogen potentially installed for producing over 1 million of tons annually. And that's a very hairy, audacious goal to achieve. But I believe some technologies out there are going to eventually become commercialized, and really the timing is now. And I guess as a venture capitalist, for us, timing is a very important element to make something successful. While it didn't happen 10 years ago, I believe that the time is now. And I think, for Brazil, or have that in an energy mix, I think it's essential, given that you have a lot of, production and industrial facilities which really benefit. And while using these technologies to have a positive impact overall to climate and in general net zero goals. So again, very excited. I think a lot to be seen over the next 2 to 5 years in this sector. And I think it's very exciting. Obrigado, Rocas. A conversa está sendo muito interessante, mas infelizmente chegámos no final aqui, estourámos até já um pouquinho o tempo. Aí aproveito então para passar a palavra aí ao Tiago. Muito obrigado a todos.